Bateu o desespero, bateu o pânico, bateu a fúria aí no Bolsonaro com as revelações de ontem. A coisa tá feia, viu? Lá na extrema-direita. Tá uma briga generalizada. Por quê? Porque, além das revelações aí dos crimes da ABIN paralela e do gabinete do ódio do Bolsonaro, que ficamos sabendo por conta do relatório aí de mais de 180 páginas da Polícia Federal, também veio a revelação de que o Bolsonaro, como presidente da República, foi gravado clandestinamente. Né? Teve uma gravação ali. É engraçado como esses bolsonaristas não confiam uns nos outros, não confiam nem no Bolsonaro e um grava o outro. É uma coisa incrível. E aí teve uma gravação de uma reunião do Bolsonaro com o Flávio Bolsonaro, com a advogada do Flávio Bolsonaro, o general Heleno, o Ramagem e mais alguns membros aí da ABIN paralela, em que eles decidiram traçar um plano para conseguir a exoneração dos funcionários da Receita Federal que foram responsáveis pelo relatório do COAF, que começou a investigação das rachadinhas, e usar isso aí para falar que o Flávio Bolsonaro tinha sido perseguido e acabar com a investigação. Essa reunião foi revelada lá atrás, em 2020. O Guilherme Amado, que na época escrevia na revista Época, ele escreveu sobre isso. A Natália Bonavides, deputada do PT, ela fez uma representação no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República, mandando investigar essa reunião. Porém, o senhor Augusto Aras, que num país sério ele vai acabar preso se o Brasil for um país sério, ele resolveu não investigar. E aí o Bolsonaro conseguiu levar o plano dele a cabo. A coisa tá tão feia, e já estava tão feia, que essa reunião vazou. Eu fiz vídeos sobre o conteúdo dessa reunião. Ou seja, alguém que estava lá contou para a imprensa. Não sabíamos quem era o traidor. Não sabíamos. Hoje já sabemos. Foi quem gravou a reunião. Segundo a Polícia Federal, foi encontrado um áudio de 1h08 no computador do Ramagem, delegado Ramagem, que é o candidato do bolsonarismo à Prefeitura do Rio de Janeiro. O Ramagem tá aí em maus lençóis, viu? Primeiro, ele tá para ser preso. Ele só não foi preso ainda porque ele é deputado federal. Senão já estaria atrás das grades. Segundo, ele tá para ser abandonado pelo bolsonarismo. A gente sabe o que acontece quando o Bolsonaro abandona alguém e quando alguém que era aliado se torna aí inimigo do bolsonarismo. Eles vão usar o gabinete do ódio para massacrar o Ramagem, de maneira que ele não vai se eleger, mas nem para síndico de prédio no futuro. Se tiver reunião, mas nem para coordenador de turma de sala infantil, ele não vai conseguir se eleger. Esse vai ser aí o futuro do Ramagem. Por quê? Porque o Bolsonaro está em fúria. O Bolsonaro chegou a dizer, aliados, que o Ramagem deveria ser preso por ter gravado essa reunião e que ele deveria ter sido enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que aliás nem existe mais. Por quê? Porque ele gravou um presidente da República. Queira ou não, estava ali o chefe da ABIN, que é a Agência Brasileira de Informação, de Inteligência, como se fosse a CIA, a Agência aí de Inteligência do Brasil, gravando o presidente da República que o nomeou. Quer dizer, olha, é uma coisa de louco. Lembremos que o Bolsonaro também foi gravado por um deputado bolsonarista, que era o Luiz Miranda. Essa gravação nunca veio à tona. E também tem outras gravações aí. O Bolsonaro foi gravado pelo Tenente Coronel Cid, uma gravação de uma reunião, essa sim veio à tona, e que o Bolsonaro também não sabia dela. Essa aí veio à tona no caso da tentativa de golpe de Estado. Aí você fala, caramba, peraí. Todo mundo gravava o Bolsonaro sem ele saber. Todos os melhores aliados dele. Por quê? Quem acompanha aqui o Plantão Brasil há mais tempo, alguns anos pelo menos, vai lembrar que eu sempre falei. O Bolsonaro só protege a ele e aos filhos. O resto ele joga pelo meio do caminho. Então todos os aliados da maior confiança do Bolsonaro se sentiam na necessidade de gravar alguma coisa contra ele, para que caso eles fossem pegos, eles tivessem uma carta na manga para ou, como o Tenente Coronel Cid, fazer uma delação premiada, ou poder ali ameaçar o Bolsonaro e falar, ou você me ajuda ou você tá ferrado. Então, todo mundo tinha essa. O Ramagem foi um deles. Lembremos, o que mais irritou o Bolsonaro, que causou crises de fúria no Bolsonaro, foi o seguinte. Em outubro do ano passado, portanto, quase um ano atrás, 9 meses atrás, a Polícia Federal fez a primeira operação no caso aí da ABIN paralela.
Essa operação prendeu o número 2 e o número 3 da BIM, que tinham sido indicados pelo Ramagem. Um deles ainda tinha cargo na BIM, para você ver como o governo Lula falhou e continua falhando em fazer um pente fino e tirar nazistas do governo. Quem é responsável aí por fazer esse pente fino falhou miseravelmente no governo Lula. Até um dos presos de ontem, que é o Bormevê, que foi o responsável